Onde você gostaria de estar ou está fazendo daqui a 5 anos? Sou Fátima Rocha, terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo, e também criadora desse canal Vida em Movimento. Essa pergunta que eu fiz no início do vídeo, ela é muito importante, muito boa para a tomada de decisão. Ela me ajudou a dar os primeiros passos em busca da realização de um sonho, que é fazer a faculdade de psicologia. Sim, a minha primeira faculdade. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando, vai entender a sequência, né, de um pouco da minha experiência com a terapia, de um pouco da minha experiência com a TRG e de todo o processo evolutivo, de tudo, de toda a transformação que essa terapia ela continua fazendo, porque a gente começa a fazer a terapia, mesmo depois que ela termina, ela fica reverberando de uma forma muito positiva para quem achava que não tinha capacidade para nada, não tinha é, inteligência, não tinha potencial para fazer absolutamente nada. Começar a fazer uma faculdade é um salto muito grande, né? Além de uma realização pessoal, é um salto muito grande, muito audacioso. E quem me proporcionou isso foi o processo terapêutico, foi fazer a experiência da terapia, me deixar remodelar, né? Quebrar algumas coisas dentro de mim, né? Passar por esse processo de descoberta, de conhecimento da minha história, para conseguir viver o novo, né? E conseguir descobrir dentro de mim coisas que antes eu não sabia que existiam, né? O processo terapêutico foi importante demais, divisor de águas. E eu precisei me autoavaliar para saber como estavam as coisas aqui dentro, como estavam as minhas emoções diante dos acontecimentos que eu continuava a fazer essas experiências na vida, porque não se tira, não se desconstrói comportamentos de uma hora para outra. É um processo, e é um processo contínuo. Eu lembro da minha primeira semana, assim, na faculdade. Nossa, que experiência gratificante, inesquecível. E eu continuo a fazer essa experiência, até porque no curso de psicologia, pelo menos eu, já vou com esse olhar, já tenho uma experiência terapêutica, né, como terapeuta TRG, já tenho uma experiência, já tenho bastante conhecimento de algumas questões psicológicas, psíquicas, emocionais. Então, o meu olhar dentro da faculdade tem sido um olhar muito avaliativo, não avaliando as pessoas, mas me avaliando, porque a relação com os outros, ainda mais que eu vivi bastante tempo, né, da minha vida, sem fazer essa experiência, especialmente dentro de uma faculdade. Essa experiência é totalmente nova, mas eu, na relação com as pessoas, eu comecei a perceber algumas coisas em mim que antes eu não havia olhado de uma forma mais atenta, de uma forma mais é, interessada, né, até para saber por que eu estava procedendo daquela forma no relacionamento com as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Né? Perceber que dentro da faculdade, eu lembro da fala de uma, de uma palestrante, né? Uma das primeiras palestras que nós tivemos, que ela falava que dentro de uma faculdade a gente precisa caminhar juntos, não nos bastamos, né? Sozinhos a gente não consegue ir além, então precisamos um dos outros. E essa fala simples foi de uma eficácia incrível para mim, que realmente a gente precisa daquilo que a gente não entende, ou daquilo que o outro não entende, você também dedicar tempo para escutar o outro, porque você acaba lidando ali com várias histórias, com várias realidades, e o divisor de águas, ele continua, não somente na terapia, né, que foi o momento mais impactante, mas continua, né, fazendo eco na minha vida e na vida de quem se aventura, na vida de quem se dedica e deseja fazer uma terapia, seja essa abordagem, né, ou uma ou outra, que nós temos tantas abordagens muito eficazes para nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, de desconstrução de comportamentos, de, de sair sabe, daquilo que está nos atrapalhando, de perceber o que está acontecendo com a gente. Então, existe aí muitas terapias que são boas para nos ajudar nesse processo, principalmente de autoconhecimento, porque quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço meus limites, quando eu sei e conheço as minhas capacidades, aí eu consigo dar passos. Eu tenho tido algumas dificuldades em termos de entendimento, de matérias, de disciplinas, de compreender algumas questões, alguns conceitos. Tenho. Porque quando a gente passa dos 30, dos 40, nós temos as nossas limitações.
mas nada que não possa ser vencido. E aí eu volto àquela fala, né, da palestrante, onde ela dizia que sozinhos você até consegue, mas é muito mais difícil. Então, as dificuldades que às vezes aparecem diante de tanta coisa nova, diante de tanta coisa para ler, diante de tanta coisa para compreender, eu preciso da ajuda do outro. Eu preciso desse suporte do outro lá na faculdade e também dentro da minha casa. E aí tem uma outra questão que é a questão familiar, né? Que às vezes talvez você não encontre na sua família o apoio para a escolha que você está fazendo, né? A nível profissional, de relacionamento. Talvez você não encontre dentro da tua família o apoio para te ajudar, para te dar esse suporte. Porque um período de prova, por exemplo, que é o período que o primeiro que eu me descabelei, porque era totalmente novo. E essa fase eu precisei deixar um pouco, e isso é autoconhecimento, precisar deixar um pouco o cuidado da casa. Eu tenho cachorro, eu tenho gato, meus resgatados. E casa que tem bicho precisa de um cuidado constante, limpeza, passar aspirador de pó, enfim, precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior. Então, precisei, muitas vezes, eu é que ficava responsável, né? Ou eu achava que eu precisava fazer tudo dentro de casa. Agora eu comecei a pôr um pouco de limite, a delegar funções. Repito que autoconhecimento é muito importante. É você saber que você não tem que dar conta de tudo. Que você não é responsável pela casa inteira. Que quem mora precisa fazer também. Não é ajudar. É fazer também. É fazer junto. Então, eu comecei nesse período de provas, né, de avaliações, tive que deixar algumas coisas de lado. Às vezes eu chegava no quintal e era uma sensação estranha, porque era coisa nova, e via que eu tenho plantas também, via aquele monte de folhas no quintal, e aquilo me dava um nervoso. Quantas vezes eu me peguei já com a vassoura na mão, mas aí aquela vozinha interior, Fátima, vai estudar, quer ficar em recuperação? Quer repetir essa disciplina? Não quer, então se dedica. Eu precisei soltar uma coisa para conseguir gerenciar outra, porque não é só porque eu passei dos 30, 40, não é só por isso. Ninguém consegue dar conta de tudo. E a gente precisa aprender a distribuir as tarefas, delegar as funções, para que todo mundo seja responsável. E as dificuldades que surgem, elas não podem tirar a beleza daquele momento. No momento que você escolheu viver, porque eu escolhi viver, ser terapeuta, eu escolhi fazer psicologia. E dentro desse projeto que estava em andamento, tem outras coisas acontecendo. Tem outros sonhos também que estão conectados a esse, porque quando você começa a realizar um, a sua mente ela se abre e você começa a perceber outras coisas que você deseja. Porque agora já não tem mais, depois da terapia, depois do processo que você começou a viver dentro da terapia, já não tem mais os traumas encobrindo o seu potencial, encobrindo as suas vontades, os seus sonhos, não tem mais. Agora tá tudo diante aí, tá? Foi entregue aí no teu colo. E aí você tem a possibilidade de olhar para tudo isso e começa a ver outras coisas. Um sonho, normalmente, está vinculado a outro. E aí o seu olhar fica projetado lá na frente, mas de uma forma tranquila, que não te deixa ansiosa, que não te deixa mais angustiado. Porque você vai aprendendo também a controlar e a gerenciar suas emoções. O melhor momento que eu encontrei para gerenciar as minhas emoções foi no período de prova, acreditem. Porque é um período que deixa a gente, assim, me deixou quase enlouquecida, né? Como eu disse lá antes, eu me descabelei, porque aquele monte de coisa para ler, e você percebe que a sua mente parece que não comporta tanta informação. Eu, às vezes, entrava num sentimento de que, caramba, é, por que, que eu não busquei isso antes? Por que, que eu não fiz isso antes? Eu coloquei uma postagem no meu Instagram, você pode até ir lá conferir, arroba Fátima Rocha Terapeuta, lá no meu canal no Instagram. Coloquei um videozinho curtinho que fala que tudo acontece na hora certa. E é tão clichê, né? Essa frase, e tão real. Para mim, ela tem uma importância, porque é assim, eu até coloquei lá que eu acredito nisso piamente, que as coisas acontecem na hora certa. Mas precisa também da nossa contribuição. Precisa, porque para as coisas acontecerem, ela não pode ser um processo passivo, tem que ser ativo. Eu preciso estar dando passos, eu preciso desejar, eu preciso viver o processo de uma forma intensa, eu preciso dar continuidade, eu preciso estar sempre pensando nisso, em novas possibilidades. Se por esse caminho não deu certo, eu vou por esse e eu vou por outro. Meu olhar precisa ver possibilidades para eu não ficar parado
e continuar. Algumas pessoas não vão acreditar na sua mudança. E tudo bem. Isso não é problema seu. Isso é um problema delas. O mais importante é você viver o seu processo. A terapia, ela vai trabalhar o cronológico, especialmente essa parte do 0 a 10 anos, porque assim, né, que essa metodologia ela vai trabalhar, né, a tua história de vida, a cronologia lá de 0 a 10, limpando ali todas as áreas dessa fase de vida, até a idade que você tem hoje, limpando cada fase, cada etapa que você viveu, sarando cada ferida dos traumas que você viveu. Vai ficar lembrança? Claro. A gente não esquece o abuso que a gente sofreu. A gente não esquece as palavras duras que nós ouvimos do pai, da mãe. Nós não esquecemos das surras que a gente levou, às vezes, de uma forma tão violenta, agressiva, do pai, da mãe, das experiências negativas no colégio que a gente viveu, até dos professores não tão legais que a gente teve. No caso de uma cliente, que ela me relatou de uma professora do primeiro ano dela, quando ela foi para o colégio com 7 anos, que era uma professora horrível, naquele período em que se colocava varinha, né, para bater nas crianças em cima da mesa, né, como forma de correção. Então, ela tinha aquela varinha ali, e ela, de vez em quando, relato da minha cliente, a professora tirava um pedacinho de giz e tacava nas crianças que estavam conversando, que faziam tinha algum tipo de comportamento que ela não gostava, e ela fazia isso. Então, ela hoje tem uma dificuldade, que nós estamos trabalhando isso, uma dificuldade de falar em público. Quando precisa falar alguma coisa e ela foi colocada num trabalho onde ela precisa fazer isso, ela automaticamente ela lembra da professora, daquele olhar que repreendia, que mandava calar a boca de uma forma agressiva. Então, nós não esquecemos isso, mas nós usamos essa memória, pedimos para que essa memória ela seja acessada, né, no momento ali da terapia, para que fique só a lembrança e não fique os efeitos dessa lembrança na vida. Porque a gente corta isso, os efeitos dessa memória. Aquilo que aconteceu, que continua refletindo, que continua fazendo o eco, que continua reverberando na sua vida de uma forma negativa nos comportamentos, nos relacionamentos. No trabalho, como essa cliente, que relata isso, dessa dificuldade de falar em público, porque vem a mente dela, e ela começa a ficar nervosa, a mão fica suada, e ela não consegue falar, se perde nas palavras, começa a ter aquele lapso de memória, tem um branco, ela fica com vergonha, e o que vem depois é muito ruim, é um sentimento de vergonha, de humilhação, de incapacidade, aí não quer fazer mais, baixa autoestima, e vai ficando, o que acontecia antes, fica potencializado por causa daquele momento, né, que ela viveu que não deu certo. Então, já vejo um progresso nela, né, nos desafios que ela está se propondo a viver, já vemos progresso, e daqui a pouco ela vai estar caminhando livre, porque aquilo que a acorrentava, que mantinha ela presa na história, está sendo cortado. Eu repito, vai ficar a lembrança, mas o efeito dela na sua vida não fica. Não fica. Você conseguiu captar a essência das mensagens contidas nesse vídeo? No meu relato pessoal, da minha experiência com a terapia? Olha, até usar tranças, esse tipo de trança e outras, é o resultado da terapia. Quem me conhece sabe que se eu não tivesse passado por essa transformação interior, eu não ia usar. Mesmo estando na moda, mesmo muita gente usando, eu não usaria. Não usaria. Por questões de insegurança, timidez, medo de ficar feio, vai ficar bonito em todo mundo, mas em mim não vai. Então, essa é até uma história que eu vou contar no próximo vídeo. Sobre o susto que minha mãe teve, né? Um susto bom, né? Se assim eu posso dizer, quando ela me via usando trança, usando gel nas unhas, sempre pintando as unhas. Isso é resultado da terapia. Então, se você quiser fazer com que o que está aí no seu interior ele venha para fora, para tomar forma, os seus sonhos, aquilo que está guardado lá no escondido do teu coração, no seu interior, e que você julga que por causa da idade ou por outras questões, mas que na verdade
São os traumas que acabam te aprisionando, te mantendo cativa, presa, vivendo ciclos repetitivos, que te mantém aí estagnada. A terapia, ela tem a possibilidade, a capacidade, o potencial de colocar a sua vida em movimento. Não importa a tua idade, eu repito, não importa a tua idade, não fique preso a isso. Achando que a idade é um fator que determina, não fique preso a isso. Mas a terapia, ela pode te ajudar. Uma metodologia com ferramentas eficazes que te ajuda a sair dessa paralisia, dessa estagnação e colocar toda a sua vida, sonhos, projetos, realizações em movimento. Então, já dei aí já um spoiler para o meu próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal. Outras pessoas precisam saber que existe uma TRG que está revolucionando, que está mudando histórias. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.